Bom, vamos falar de mercado da bola. Tá agitado para o Flamengo, hein? Inclusive para as chegadas. Pensando em reforçar ainda mais o elenco para 2024, Tite aprova a contratação de Gustavo Scarpa. E o Flamengo recebeu uma excelente notícia do financeiro do clube, que deu aval para o departamento de futebol fazer uma proposta oficial ao Nottingham Forest, clube inglês que detém os direitos de Gustavo Scarpa. O atleta está emprestado ao Olympiacos da Grécia e vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. E o Flamengo está, neste momento, conversando com o staff do atleta para entender a situação e, de repente, fazer aí uma proposta e analisar todas as possibilidades. O clube inglês pede 6 milhões de euros. O Flamengo não quer envolver jogador como moeda de troca. O Flamengo vai tentar, naquele modelo de negociação, um empréstimo com opção de compra, e um segundo plano é tentar a compra do atleta e pagar de forma parcelada, já que o Flamengo deve exercer aí a cláusula rescisória do meia uruguaio De La Cruz, e esse pagamento deve acontecer de forma à vista, não vai ser parcelado. Os argentinos estão irredutíveis e não querem vender o De La Cruz, muito menos receber um valor parcelado da multa rescisória do valor de 79 milhões de reais. Então, a princípio, o Flamengo está conversando com o staff do Gustavo Scarpa para entender a parte do jogador, se ele aceitaria um projeto no Mengão. A partir do sim do atleta, aí sim o Flamengo iria com tudo para o Nottingham Forest tentar a contratação do jogador, que tem o aval do Tite. E aí eu digo, por que seria interessante uma contratação do Gustavo Scarpa? Porque o Flamengo já está pensando na ausência de alguns atletas daquele setor. Se o Flamengo conseguir, de fato, a contratação do De La Cruz, serão 2 convocações para a seleção uruguaia. O próprio De La Cruz, que é titular do Uruguai, e o Arrascaeta, sem contar o Eric Pulgar, que é constantemente convocado para a seleção chilena. E o Gustavo Scarpa seria esse jogador para até mesmo completar uma ausência ou outra e até mesmo disputar posição com os atletas do Flamengo durante a sequência da temporada. Por isso que o nome Gustavo Scarpa se torna interessante para esse estilo de jogo ali do Tite no Flamengo. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível contratação do Gustavo Scarpa. Acha que não é um bom nome para o Flamengo? Existem melhores? Ou não? Você acha interessante o Flamengo tentar a contratação do ex-meia do Palmeiras e do Fluminense e que está atualmente na Grécia, emprestado pelo Nottingham Forest? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Para a gente fechar esse vídeo, falando também de um volante, esse especial, tomou conta do meio-campo. É um dos destaques do Flamengo na temporada. Foi eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Eu estou falando do chileno Eric Pulgar. Além de todos os adjetivos, ele vem sendo convocado constantemente para a seleção chilena. Pulgar vem recebendo sondagens de equipes italianas. Com 29 anos e muito valorizado, considerado titular absoluto nesse esquema do Tite, ele que foi aí um dos melhores jogadores da temporada, ele vem despertando o interesse de clubes da Itália. Inclusive, o Pulgar já jogou por lá, na Fiorentina, né? Inclusive, ele trabalhou com o Paulo Sousa, ele encantou o Paulo Sousa com o seu futebol jogando na Fiorentina. Então, o pessoal lá já conhece, já ouviu falar do nome Pulgar. E ele fazendo um bom trabalho no Flamengo, começa a despertar interesse de outros clubes. O empresário do Pulgar chama-se Fernando Felicevich. Ele tem recebido alguns contatos de intermediários desses clubes italianos. Os clubes não foram revelados, mas o Flamengo não pode nem pensar em perder um dos melhores jogadores da temporada, o volante chileno Eric Pulgar. O Flamengo com o Pulgar em campo é um time. O Flamengo sem o Pulgar em campo é outro time completamente diferente.
Então já dá para ter uma ideia, né? Posse de bola, gols sofridos, gols feitos, a invencibilidade, vitórias, derrotas, empate. O Pulgar no Flamengo, quando o Flamengo está em campo com o Pulgar, é absurdo. Quando o Flamengo está sem o Pulgar, parece um time que sofre gols, né? Um time que não consegue ter uma consistência defensiva. Passa a ser um time frágil sem o Pulgar. Então acho que o Flamengo deve abrir o olho aí e evitar, né? Não dá para evitar esse assédio europeu. Os clubes demonstram interesse, entram em contato com o empresário, com o representante. Mas eu acho que o Flamengo precisa chamar o Pulgar para conversar, para fazer um carinho. Alô, Pulgar, a gente precisa de você para a próxima temporada.